Existe mesmo livre-arbítrio? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui do YouTube, também um perfil no Instagram. E a gente está fazendo uma série de vídeos muito especial. Tenho que confessar que essa é a minha série de vídeos queridinha, assim, a minha playlist aqui no YouTube, né? Que a gente está falando sobre os objetivos do yoga, sobre os passos do yoga, a gente pode chamar como quiser, né? Mas a gente está falando sobre grandes marcos de um texto clássico chamado Yoga Sutra de Patanjali, tá? Que é considerado o texto clássico do yoga, uma grande referência para a gente em termos de pedagogia, ou seja, o yoga como um caminho, não só como uma execução de técnicas, né? E o que eu estou fazendo nessa série de vídeos é pegar grandes marcos desse texto e trazer pra gente, para que a gente possa entender justamente esse caminho e não só coisas isoladas, né? Para que a gente possa entender o yoga como esse trajeto, né? Como essa coisa que eu saio de um lugar e vou para o outro. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, eu já estou te preparando antes, estou vindo até mais descontraído, que o tema é: será que existe livre-arbítrio? Será que existe de fato essa escolha que a gente acha tanto? Vem comigo. Bom, para falar desse tema, eu estou usando como base os sutras a partir do Sutra 10, mais ou menos 9, 10, até o Sutra 15 do 4º capítulo, em que a gente está falando dos Vasanas, tá? Esse é um termo muito importante que ele começa a aparecer no Yoga Sutra nesse 4º capítulo, nesse último capítulo, e os Vasanas são as nossas tendências, tá? A gente já falou sobre os condicionamentos, que parece, eu vou explicar como parece, né? Mas que são as coisas que a gente tende a fazer, né? Porque a gente já fez antes. Então, vou explicar o que são condicionamentos primeiro. Os condicionamentos são samskaras, tá? Ou seja, imagina que tem uma estrada lisa de lama, assim, que ninguém passou ainda, tá? Aí quando a primeira carroça passa nela, ela vai formar aquele junco, aquela canaleta, né, na estrada, e fica. A próxima carroça que passa, ela tende àquela mesma canaleta. Isso são os nossos samskaras, os nossos condicionamentos, ou seja, ele acontece porque eu já fiz antes de uma maneira e aí a gente tende a repetir o que já fez bem pra gente, tá? É como se fosse uma ferramenta de segurança para eu me manter vivo ainda, né? Uma ferramenta instintiva nossa, do tipo, cara, se deu certo pra cá ontem, deixa eu fazer do mesmo jeito hoje. Tá? Isso são os nossos condicionamentos. Então são coisas que sim, a gente tende a fazer, mas só porque a gente já fez antes. Outro assunto são as nossas tendências, os nossos vasanas, tá? Que segundo os próprios textos descrevem, é algo que já vem com a gente, já nasce com a gente. Tá? Então assim, a gente até se pergunta, né? Isso começa a ser trazido no Sutra 9 do 4º capítulo. Ele começa a apresentar os vasanas como algo que vem de muito tempo, né? Talvez de outras vidas. Isso se a gente for interpretar dentro da cultura védica, a cultura dos Vedas, né? Que acredita muito, que tem muito enraizado dentro da cultura a questão da reencarnação. Eles usam o argumento de que esses vasanas nascem comigo por causa de todo o meu ciclo de reencarnações, o meu ciclo de samsara, a minha roda de samsara, né? Ou seja, as minhas reencarnações foram trazendo e acumulando essas tendências e que eu, nessa manifestação, nessa encarnação, já nasço com elas. Então, exemplo bobo, tá? Mas vamos dizer, eu, Caio, prefiro comer doce do que comer salgado. Eu comer doce não acho que é, de verdade, eu não acho que é um condicionamento. Eu não acho que é porque minha mãe me encheu de doce quando eu era moleque e eu passei a preferir doce, né? Por exemplo, a minha companheira, ela prefere salgado. E não acho que é porque ela na infância só comia salgado e não comia doce, ou porque ela teve falta de salgado e ficou com desejo de salgado pro resto da vida, enfim. É uma preferência que já nasce com a gente. E a gente tem diversas preferências, né? Eu, por exemplo, gosto de cores mais escuras. Desde sempre, desde que eu me lembro, né? Minha mãe perguntava, Caio, quer verde claro ou verde escuro? Verde escuro. Eu tô com uma camisa azul escura aqui. Eu gosto de tons mais escuros, eu gosto muito da cor preta. Tem pessoas que olham pra cor preta e falam, nossa, não gosto, né? E só tô dando exemplos muito bobos, né? Mas só para mostrar como existe essa ideia da tendência, tá? E aí, vamos voltar pro termo Vasana, tá? Vasana pode ser traduzido também literalmente, tá? Não dentro desse assunto agora, como cheiro, tá? Então o Vasana é um cheiro. O que quer dizer com esse negócio de cheiro, Caio? Vamos dizer,
eu tô aqui dando essa live, essa aula para vocês aqui, e aí brota um cheiro de café, né? O cheiro de café já vai moldar a forma como eu encaro essa realidade aqui. Então vamos dizer que eu estou super concentrado aqui fazendo a aula e vem um cheirinho de café que eu amo, aí na hora sim vem um cheiro de café e vem, caraca, eu quero muito esse café, né? Ou seja, percebe que eu não foi uma escolha, né? Eu não do nada que parei e pensei, eu quero muito café e isso foi uma escolha. Foi esse cheiro que me puxou, concorda? Então, o Vassana tem essa ideia de algo que me puxa e que me tende a esse lugar, né? Então, quando a gente vai fazer as nossas escolhas, a gente já tem algumas tendências nossas, alguns Vassanas, né? Então assim, se eu quero escolher, eu quero ir para a direita ou quero ir para a esquerda, tá? Eu falei direita e esquerda, só que eu apontei para a esquerda e para a direita, fiz ao contrário, mas beleza. Quero ir para a direita ou quero ir para a esquerda? Existe, segundo o Yoga Sutra de Patanjali, não sou eu que estou falando, tá? Não é a minha opinião, mas é uma perspectiva trazida no Yoga Sutra com a qual eu me identifico muito, e isso me representou muito, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? De que existe já algo dentro de mim que vai trazer esse cheiro de preferir a esquerda, por exemplo, ou a direita, né? Vai ter um cheiro que já me puxa e fala, eu prefiro doce, e para outra pessoa vai ser, eu prefiro salgado, né? Então isso que a gente acha que a gente escolhe, segundo essa perspectiva na verdade já existe uma tendência dentro de mim que me direciona, tá? Eu sei que isso é delicado, eu sei que isso vai bater esquisito, eu sei que isso vai ser bem ruim para muitas pessoas, vão falar assim, como assim você está vindo questionar o meu livre-arbítrio? Como assim você está querendo dizer que eu não escolho, que eu apenas sigo tendências? Não sou eu que estou dizendo, é Patanjali, mas eu concordo, porque depois que eu comecei a observar isso e eu fui observando a minha vida, eu fui vendo que, na verdade, as coisas que eu acho que eu escolho são as coisas que eu já tenho uma preferência dentro de mim. Então não é uma escolha neutra, mesmo quando é, por exemplo, uma escolha contra o que eu acho que eu já tenho. E eu vou dizer, eu, como falei, eu gosto muito de doces. E aí eu, ao longo da minha vida, fui estudando, fui aprendendo diversas coisas para entender que doce, para mim, não posso passar de certo ponto, tá? Então, quando hoje em dia eu olho para um doce, eu escolho comer ou não comer, baseado em tudo isso que já está dentro de mim, tá? Então, assim, a minha decisão, a minha escolha de comer ou não comer, ela é 100% dependente de tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Tanto da minha preferência inata por doce, assim como por toda essa bagagem que eu já construí e que me mostra que doce não é tão bom assim para mim, apesar de eu gostar. E aí a minha escolha vai ser de acordo com alguma dessas coisas que estiver falando mais alto dentro de mim na hora. Então não é que necessariamente a minha mente escolhe, a minha mente vai seguir uma tendência que está dentro de mim. Isso mexe muito com a gente, eu sei que isso mexe muito com a gente, isso pode bagunçar muitas crenças suas e você vai pensar, Caio, então você está falando que o livre-arbítrio não existe, então eu vou simplesmente parar de fazer qualquer coisa e deixar que as coisas aconteçam sozinhas, e você vai ver que você não consegue parar. Né? Você vai ver que você continua atuando. E o que é mais interessante é que Patanjali, justamente, não só Patanjali, né? Grandes mestres da Índia, grandes mestres de outras filosofias milenares que procuram entender o que é essa coisa do eu, já falam que o eu é o observador. Lembra, eu já falei isso aqui, da diferença do que é eu para o que é meu, né? Da característica do eu ser aquilo ou aquele que observa, né? Então, quando a gente vai entendendo esse aspecto dos vassanas, das tendências, dessas coisas que já estão enraizadas na gente, a gente começa a olhar e perceber que, na verdade, eu estou só observando todo esse complexo de coisas atuando baseado em samskaras, nos meus condicionamentos, que esses samskaras são baseados nas minhas tendências. E quando eu começo a observar isso, que no primeiro momento pode me gerar uma aflição muito grande de que não sou eu que estou sobre o controle, né? Eu, na verdade, como eu interpreto isso hoje em dia, eu estou curtindo a experiência.
É como se eu estivesse num parque da Disney observando essa realidade que está acontecendo por causa de um complexo, uma trama muito complexa de acontecimentos que eu não consigo processar. Ou seja, eu não tenho capacidade HD, memória RAM suficiente para entender e discernir o que está fazendo as minhas escolhas. Porque são muitas coisas, muitas camadas em cima de camadas, com esses cheiros que me puxam, né? Então, às vezes, se eu acordo num dia mais preguiçosinho, o cheiro está me puxando para um lado. Quando eu acordo um dia mais agitado, o cheiro está me puxando para o outro, né? Então, não é uma escolha minha. Quando eu acordo agitado, eu falo, caramba, eu estou fazendo um monte de coisa, vou fazer. Não foi uma escolha. Foi essa tendência. Quando eu tô num buffet de comida aquilo, essa coisa bem brasileira, que tem todo tipo de comida do mundo, e eu olho em volta e eu escolho, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, não foi necessariamente uma escolha livre, não foi uma escolha isenta, foi uma escolha baseada em tudo que você já tem de bagagem. Então não é uma escolha, percebe? É simplesmente um caminho que se traça dentro do cérebro e que, por causa de toda essa complexidade muito louca, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E dá a sensação pra gente de que eu tô escolhendo, mas eu tô seguindo tendência, eu tô seguindo condicionamento, tá? E isso muitas vezes bagunça porque a gente se sente impotente. E por isso que é importante essa compreensão do eu como observador, que é o que a gente vem tentando construir ao longo do tempo, né? E olha como o Patanjali é interessante. Ele vem construindo isso ao longo do tempo para chegar agora e você conseguir compreender que, sim, tem coisas que a gente não controla. Na verdade, a maioria delas a gente não controla. Porque o eu, ele só observa. E as coisas que escolhem, elas dependem 100% daquilo que já aconteceu. Então não é uma escolha livre, não é um livre arbítrio. É um arbítrio baseado em tudo que eu já vivi. É um arbítrio baseado em todos os meus condicionamentos e tendências que vão me direcionar para uma coisa, né? Ou seja, vou dar mais um exemplo. Se eu a vida inteira fui mordido por cachorro, tá? Então, a primeira vez que eu vi um cachorro na vida, eu tomei uma mordida. Aí depois eu vi outro, tomei outra mordida. Depois eu vi outro, tomei outra mordida. Quando eu vejo um cachorro na minha frente, não é que eu escolho brincar com ele ou não. Já existe dentro de mim, peraí. Tá? Isso é o condicionamento, isso é o samskara, tá? Mas da mesma forma, eu tenho as minhas tendências, como eu falei do doce, como eu falei da cor, como eu falei de ser uma pessoa menos briguenta. Eu nunca fui briguento, por exemplo, nunca saí no braço com alguém, nunca dei soco em alguém. Eu não sei porque, já tive oportunidades, eu sempre falei, não quero isso não. E é porque você é frouxo, né? O homem tem essas coisas, o homem é aquele bicho imbecil que tem essas coisas. E eu sempre falei, cara, não quero. Não era uma escolha de não brigar. É porque já existia essa tendência dentro de mim de, cara, isso aqui não é para você. Eu não escolhi aquilo. Dentro de mim já tinha uma coisa me repulsando, me tirando dessa experiência e me puxando para outras. Por isso que a gente chama de vassana, de cheiro. Lembra aquela brincadeira do Frajola, que quando a vovó fazia um bolo, uma torta daquelas, né? O cheiro passava e levava ele a ponto que ele flutuava e ia seguindo, ele perdia completamente o domínio do corpo. Então, os vassanas, eles são tipo esse cheiro da torta da vovó, porque eles puxam a gente e levam a gente, sem que a gente tenha real capacidade de domínio sobre isso. Daí a importância de todo esse complexo de coisas que vai acontecendo e que vai transformando a realidade. Portanto, por isso que a gente fala muito no yoga sobre karma yoga, sobre você simplesmente fazer o que se deve com tranquilidade, com aceitação. Porque, na verdade, né, o eu que está observando, ele está só vendo as coisas que estão acontecendo. Se eu começo a entrar em conflito, se esse eu que está aqui e que deveria só observar fica entrando em conflito, aí sim a minha mente fica muito louca, né? Ela fica confusa. Mas se eu simplesmente observo essas tendências, esses condicionamentos e tento iluminar os caminhos mais interessantes, né, eu simplesmente estou mostrando os caminhos ao invés de eu estar escolhendo. Dá para entender a diferença? Eu sei que esse assunto é muito delicado. Eu sei que isso não é o nosso estágio ainda. Eu sei que a maioria de nós não está num estágio, tá, de percepção da realidade, e eu me incluo absolutamente nisso, tá? Ou seja, eu entendo esse sutra, esse conjunto de sutras, né, intelectualmente, mas no dia a dia não é isso que eu sinto aqui ainda.
Porque isso, teoricamente, dentro dessa escala dos passos do yoga, né, isso é absolutamente avançado, para um ponto que eu reconheço que eu ainda não estou, de reconhecimento da realidade. Só que eu lendo o texto e intelectualmente eu consigo ver muita similaridade com a minha vida e eu tenho tentado cada vez mais perceber isso, para que eu justamente consiga estar em paz, estar sereno, com todos esses caminhos que as minhas tendências e os meus condicionamentos me levam. Tá? Então, ao invés de entrar em sofrimento, quando eu às vezes tomo uma escolha errada, eu compreendo que essa escolha foi feita por causa de tendências e condicionamentos. Ao invés de eu ficar mega me sentindo fera, o melhor de todos, porque eu fiz uma escolha boa que alimenta o ego, eu tento olhar para essa escolha boa e entender, essa escolha boa foi feita por causa de uma cadeia de condicionamentos e tendências. E aí eu começo a entrar muito nessa ideia do observador. Eu estou observando a realidade, eu estou observando a vida acontecer com essa coisa muito complexa, miraculosa ou divina, ou como você quer dizer, desse complexo de coisas que faz com que a vida aconteça sem que a gente tenha muito controle, né? E que mesmo assim é perfeito. Isso é o grande lance e que eu entendo que pode ser doloroso de ouvir, complicado de aceitar, mas que para mim, depois de um processo turbulento de como assim? Eu comecei a pensar, caramba, pode crer. E olha como isso me traz paz, né? Porque as minhas escolhas erradas, eu tenho que melhorar, eu vou melhorar, mas não porque eu sou um bosta, não porque eu errei e eu não mereço, porque eu sou horroroso, eu não presto para essa vida. É porque eu tive as minhas tendências, os meus condicionamentos que me levaram para lá. E eu vou aprender com as porradas que eu tomar. Né? As porradas que a gente toma, as punições que a gente sofre, assim como os méritos que a gente recebe, tudo isso vai construindo essa cadeia de condicionamentos e tendências, esse cheiro que puxa a gente para escolher esquerda ou direita, direita ou esquerda, doce ou salgado, salgado ou doce, preto ou branco, branco ou preto. Percebe? E de maneira nenhuma isso é para você achar que agora é para você ficar passivo, então nada mais importa. Não, tudo importa. E justamente olha para tudo com essa curiosidade, com essa abertura, ao invés de você querer moldar a realidade com base no que você entende, né? Olha para a realidade tentando perceber essa cadeia complexa. Tenta olhar para a realidade aceitando que o que está acontecendo é derivado de muita coisa. Não é ao acaso. Nada é ao acaso, tudo é uma cadeia. E isso me ajudou muito. Eu sei que é um tema delicado, então qualquer coisa deixa aqui nos comentários. O que você sentiu desse vídeo, né? Que pode ter sido muita coisa. Diz aqui nos comentários também se você discorda, se você tem uma outra visão, se você tem uma visão parecida também, mas com alguma complementariedade que você possa trazer. Beleza? Não esquece também de compartilhar esse vídeo com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante, com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. E claro, se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like, ativar o sininho e seguir o canal para que você possa ficar sabendo do nosso conteúdo, tá? A gente ainda tem mais alguns vídeos dessa série de vídeos, mas a gente já está chegando bastante no final. O Yoga Sutra já está acabando, portanto essa nossa série de vídeos também já está acabando e a gente vai começar uma nova depois, tá? E aqui, então, falando dessa série de vídeos, né, aqui no YouTube toda quarta e sexta-feira eu lanço os vídeos no YouTube, né? Toda quarta são os vídeos dessa série e são as playlists que eu gravo nesse formatinho aqui, né? Eu olhando para a câmera, conversando com você, com esse meu cenáriozinho aqui. Mas nas sextas-feiras eu pego as lives que eu faço no Instagram e trago aqui para o YouTube, tá? E aí você pode ver de uma forma mais interessante. Mas de qualquer forma, todo o conteúdo, esse conteúdo que eu trago aqui, dentro da minha escola online, que é o Yogalaya, se você quiser conhecer, o link está aqui, que é escola.yogalaya.com.br, eu trago de maneira bem mais aprofundada. Então, por exemplo, na minha escola online, a gente tem o estudo do Yoga Sutra, o estudo aprofundado do Yoga Sutra, que eu chamo de Mapa da Mente. Tá? Então lá a gente estuda o Yoga Sutra inteiro, de cabo a rabo, todos os sutras, todas as palavras, a gente vai palavra por palavra, sutra por sutra, entendendo todos os significados, para que justamente a gente chegue nesse momento aqui entendendo um pouco melhor, né? Essa série de vídeos é um resumão do Yoga Sutra, então talvez você ainda
falte algumas informações, falte alguns pontos. Então, se você quiser conhecer melhor esse estudo, me manda uma mensagem, ou por aqui, ou pelo meu Instagram, ou vem conhecer a escola, tá? A escola, como padrão, tem um período teste de 7 dias gratuitos, então se você for lá e se inscrever, você não paga nada por 7 dias. E não é só estudo teórico que tem na minha escola, tem estudo prático também, né? Ou seja, a prática das posturas, a prática dos pranayamas, que são os respiratórios, e todas as técnicas do yoga eu trago na minha escola de maneira bem aprofundada. Todas as aulas são online e ao vivo, tá? Ou seja, eu vejo você, você me vê, mas caso você não possa estar presente ao vivo, as aulas sempre ficam gravadas e aí você pode assistir quando for melhor, beleza? Então, além disso, no nosso Instagram, que está aqui, @yogalaya_, eu lanço conteúdos novos diariamente. Então, a gente tem 3 ferramentas principais de se conectar e da gente estar se nutrindo por esse conteúdo do yoga, tá? Tanto no meu YouTube, aqui, onde você já está, ou na minha escola, que é onde eu mais gostaria de ver você, porque a gente pode ter uma troca bem mais profunda e mais presente. Aí eu vejo você, não estou só olhando para a lente da minha câmera, né? Ou então no Instagram, que são conteúdos mais curtos, mais leves, mais rápidos, mas que diariamente a gente pode estar entrando em contato. Lá no Instagram, quase que diariamente também eu abro caixinha de pergunta, então a gente pode se nutrir muito. Eu imagino que esse tema vai ser mais delicado, então eu te vejo ou no Instagram, tá? E aí você pode mandar suas perguntas por lá, ou na minha escola, ou aqui no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.